Olá, olá, olá. O que é idolatria na Bíblia? O que é idolatria segundo a Bíblia? É sobre esse assunto que nós vamos estar falando a partir de agora. O que significa isso? O que é isto de fato? O que a Bíblia fala a respeito desse assunto? O que a Bíblia recomenda ou o que a Bíblia ela repreende a respeito desse assunto. Então, a partir de agora, nós vamos estar falando sobre este assunto. Então, peço que você pegue caneta, papel e faça aí as suas anotações sobre os textos e a referência bíblica que nós estaremos passando a partir de agora. Porque isso é muito importante para que você compreenda de fato o que Deus fala, segundo a sua palavra, a respeito de idolatria. Então, nós vamos estar observando este assunto a partir de agora. Então, vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em um texto bastante conhecido, em Êxodo, capítulo de número 20, onde ali Deus estava dando os mandamentos para Moisés, e ele frisou sobre este assunto. Então, isso é muito importante que você observe comigo. Neste momento, no mundo que nós vivemos, então, há muitos meios a qual um ser humano ele pode se tornar um idólatra, ou seja, aquele que tem ídolos. Então, no decorrer dessa reflexão, você vai entender que um idólatra não é somente aquele que tem imagem de escultura ali diante de si, mas também é aqueles que ainda, mesmo que não tenha, mas mesmo assim, ele se torna idólatra por causa das circunstâncias. Então, é sobre esse assunto que nós vamos estar tratando a partir de agora. Então, você que não me conhece, meu nome é Valdair Gomes, o autor do site valdairgomes.com e dos treinamentos As 12 Portas de Jerusalém, Tabernáculo de Moisés e Caráter de um Servo, aí para aperfeiçoamento dos nossos irmãos em Cristo Jesus, aprender mais sobre a palavra do Senhor. Então, vou estar deixando aqui que você que está nos acompanhando aqui no YouTube, vou estar deixando aí o link, ou seja, do site, na descrição, para que você entre lá e conheça. Então, vamos lá. Êxodo, capítulo de número 20. Eu quero que estar lendo com você o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, que diz assim, ó: Não terás outros deuses diante de mim. Não terá outros deuses diante de mim. Aí o versículo 4 ele diz assim: Não fará para ti imagem talhada ou esculpida, nem figura alguma, ou seja, nem talhado e nem figura, ou seja, pode ser animais e assim por diante. Ele está dizendo, não figura que se assemelhe ou que está no alto, nos céus, ou seja, pássaro, ou nem o que está embaixo na terra, nem o que há nas águas, debaixo das águas. Então, aqui ele está dando uma lista. Você não pode fazer imagem de escultura, nem de ave que voa, ou daquilo que está no céu, seja a lua, seja o sol, seja o que for. E nem daqueles que está na terra, ou embaixo na terra, seja répteis, animais e assim por diante, quadrúpedes e assim por diante, porque naquela época eles faziam muito esse tipo de prática. E aqui ele está dando essa lista, e nem nas águas, ou seja, nem aqueles embaixo nas águas embaixo na terra, nem na semelhança de peixe,
na semelhança de alguns animais das águas também. Então essa foi a ordem de Deus, nem que voa aqui nas alturas, e nem na superfície da terra, e nem embaixo nas águas, e nem em figura alguma, seja de homem, seja de mulher, seja que se tornou santo ou ímpio. Então essa está sendo uma proibição na Bíblia Sagrada. Ou seja, o que que Deus está dizendo? Porque tem aqui uma vertente muito importante a respeito disso. O que é ser um idólatra? O que é idolatria? Então, uma pessoa idólatra, ela pode ser um pentecostal, ela pode ser um crente, ela pode ser um católico, pode ser qualquer uma pessoa, se ela não se enquadrar dentro daquilo que Deus está falando, ele se torna idólatra. Então vamos lá. O que a Bíblia está falando a respeito disso? Ele diz assim, ó, não terá outro, ou seja, outros deuses diante de mim. Um detalhe muito importante. Número 1, Deus está dizendo, não tenha outros deuses diante de mim. Ou seja, primeiro ele disse, olha, você não pode ter outro Deus. Não tenha outro Deus. Aí depois ele diz assim, ó, na mesma versículo diz assim, não tenha outros deuses diante de mim. Aleluia. Não tenha outros deuses diante de mim. E nem fará outros imagens diante de mim. Ou seja, muitas pessoas, elas não têm Deus como seu Deus prioritário, mas ela tem outros deuses. Então Deus está falando para esse tipo de pessoas que não serve a ele, mas que tem outros deuses, sem ser o Deus verdadeiro, aquele que criou o céu, o que criou a terra. Então tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, que diz que são ateu, e eu não acredito que existe ateu. Por quê? Porque não tem como uma pessoa ser ateu daquilo que não existe. Então você só pode discordar daquilo que existe. Então esse tipo de comportamento já cai por terra. Porque como que eu vou lutar para não acreditar em algo que não existe? Então não tem base, não tem fundamento. Então, mas só que as pessoas escolhem cada nome para se desvincular da obra verdadeira. Então, isso é muito importante. Como é que uma pessoa vai ser ateu daquilo que não existe? Então, você pode discordar daquilo que existe. Então, não tem como uma pessoa discordar do que não existe. Ele só vai discordar daquilo que existe. Ponto. Ponto final. Então, observe bem. Ele está dizendo, não tenha outro Deus. Porque Deus, ele é um Deus verdadeiro. Então ele está trazendo aqui uma lista para o povo que estava saindo do Egito. Porque no Egito essas práticas eram comuns. E Deus disse, olha, eu vou tirar vocês aqui do Egito. E lá no Egito vocês não vão ter outro Deus. Eu vou ser o Deus de vocês. Eu vou ser o seu Deus. E quando vocês saírem dessa terra, vocês não terão outro Deus diante de mim. Então, o que acontece? Tem muita gente que ela tem Deus, ou seja, ela adora Deus, mas ela tem as suas imagenzinhas lá no canto do seu quarto. Ou seja, elas adoram Deus, mas elas têm outro Deus para elas adorarem também. Para intermediar, para terceirizar o processo diante de Deus, dizendo elas, porque isso é uma cultura que as pessoas aprenderam a respeito disso. E esse Deus que as pessoas podem ter, pode ser, observe bem, anote bem, pode ser Deus, mas também pode ser um pregador, isso pode ser um pregador, pode ser um cantor, pode ser uma cantora, e assim por diante.
pode ser a sua casa, pode ser o seu carro, pode ser os seus objetos. Então pode ser qualquer coisa que você coloca diante de você e diante de Deus. Porque é isso que está acontecendo, em que as pessoas estão usando objetos para que Deus possa agir e intermediar o processo de bênção para a vida das pessoas. E elas estão caindo nessa armadilha, porque eu chamo isso de armadilha. Então por quê? Porque por que Deus está falando dele? Ele diz assim no versículo 4: não fará para ti. Você não vai fazer para você, não é para os outros, para ti. Imagens na figura, em figura alguma, em figura alguma, em figura alguma. Isso é uma proibição. Isso você encontra na Bíblia católica, você encontra na Bíblia evangélica, você encontra em qualquer Bíblia essas passagens. Essas passagens você encontra. Porque eu tenho aqui umas 12 Bíblias. Eu tenho Bíblia evangélica, eu tenho Bíblia católica, eu tenho Bíblia em espanhol. Então, isso é muito importante. E eu já li em todas elas, está falando a mesma coisa. Mas por que isso não é dito? Por que isso não é pregado? Por que isso não é ensinado? Então, isso é muito importante. Então ele diz, mas um ídolo que você pode ter pode ser uma amargura. As pessoas, elas têm um ódio, um rancor no coração e elas valorizam tanto isso está sendo o seu Deus. Isso está sendo o seu Deus. Então é muito importante que você compreenda a respeito disso. Então ele diz assim, não terá outro Deus diante de mim. Porque na caminhada, muitas pessoas, ela tem Deus, mas tem os seus ídolozinhos. Elas têm Deus, mas tem o seu cantorzinho. Elas têm Deus, mas tem o pregadorzinho. Elas têm Deus, mas tem uma cantora. Elas têm Deus, mas tem a sua casa. Elas têm Deus, mas tem aí os seus objetos. Pode ser um filho, pode ser um esposo, pode ser um marido, que está acima de Deus para elas. Então, isso é muito importante que você compreenda, que nós venhamos compreender a respeito disso. Porque a única imagem de Deus que nós temos que seguir é Cristo. Por quê? Porque Deus, ele é espírito e a sua imagem é Cristo, o qual não revela apenas a sua imagem, mas ele revela a semelhança de Deus. Então você quer uma imagem para você adorar? Adore a Cristo. Adore a Cristo. Porque o corpo de Cristo é o único meio pelo qual Deus pode se revelar. É o único meio pelo qual Deus pode se revelar, a qual ele pode se revelar. Você encontra isso lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então você também é a imagem de Deus. Então eu não posso adorar outro homem. Eu não posso me curvar diante de outro homem. O único que eu tenho que me curvar é diante de Cristo. Mas muitas pessoas estão se curvando diante de uma mulher, diante de um homem, seja ele ímpio ou seja ele santo, seja ele vivo ou seja ele morto. Isso Deus está dizendo que é proibido. Ele está trazendo essa lista. Então por quê? A imagem de Deus, a imagem que nós temos que adorar é a imagem de Cristo, a imagem do seu Filho. Porque a imagem de Deus, que ele é aqui, este corpo não é a sua pessoa, mas é a outra. Ou seja, isso é muito importante. Mas é o meio pelo qual a pessoa de Deus se revela a qualquer um. Deus, ele está sempre se revelando a qualquer um. Ou seja, está se revelando qualquer outra imagem que o homem criar, queira estabelecer,
para demonstrar a semelhança de Deus é abominação. Qualquer outro tipo de imagem que o homem criar e intermediar diante de Deus, isso é abominação. É abominação diante de Deus. Você pode abrir lá Colossenses capítulo 1, versículo 15, você vai entender. Porque Arão, quando eles saíram do Egito, que Moisés subiu para o monte, e Arão, ele permitiu que aqueles... O que Arão fez? Ele permitiu, porque eles não queriam mais esperar de Moisés, descer lá do monte. Então, eles fizeram uma obra de escultura para assemelhar a Deus. Ou seja, eles dizendo, então vamos fazer um Deus para nós, que ele substitua o Deus. Ele esteja substituindo. Olha só a importância disso tudo que nós temos que observar. Então, quando nós estamos observando esse texto, ou seja, isso aqui estava se tornando, eles fizeram uma obra de escultura na semelhança, então, de Deus, na semelhança de Deus. Então, o que estava acontecendo aqui? Olha só o que estava acontecendo aqui. Então, acusaram a ira de eles causaram a ira de Deus. Deus se irou com aquele tipo de comportamento. Deus se irou. Então, então um homem não pode ter uma figura de mortos e nem de ímpio. Nenhuma figura embaixo ou da superfície, das águas ou da terra. Nada que se represente a imagem de Deus, nem dos anjos, nem de anjo, e pode ter imagem nem de anjo. Que muitas pessoas dizem assim, eu tenho vontade de ver um anjo, eu quero ver um anjo, o anjo Gabriel, o anjo não sei o quê. Se você ler Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, os anjos servo dos homens. Isso é muito importante. Eles estão a serviço dos homens. Olha só o poder que Deus te dá. O poder que Deus dá ao homem, que é o único que pode se assemelhar a ele olhando para Cristo. Nem os anjos têm tanta autoridade como um ser humano, como eu e você na terra, quando ele está unido com Deus. Quando ele tem só Deus como seu Deus, como seu Senhor da sua vida. Então, quando nós observamos a respeito disso, ele está dizendo que nós não podemos nos prostrar. Porque o que está acontecendo? Isso eram os tipos de espíritos familiares que aqueles povos traziam quando eles saíram do Egito, eles carregaram, e esse tipo de espírito familiar acompanhava eles ali na caminhada. Ficava entre aqueles senhores. É por isso que eles duvidavam e deixavam de crer em Deus ao mesmo tempo. Eles criam em Deus, mas também não largavam as suas imagens, as suas esculturas. Então, isso é muito importante. Não tenha outro Deus e nem tenha outro Deus diante de Deus. E nem faça para si imagem, ou seja, outro Deus. Ou seja, 3 níveis. Não tenha outro Deus no lugar do Deus verdadeiro e nem tenha Deus e outro junto com ele. Isso é abominação. E nem faça para si outro Deus na caminhada. Por que acontece? Porque tem gente que ora ela está com Deus, ora ela está do outro lado. Então ela fica oscilando. Uma hora está firme, outra hora não está. Então nós temos que resolver isso em nossos corações. Então quando nós resolvemos essa questão, vai facilitar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Então essa foi a comunicação que Deus estava trazendo ali para o povo de Israel, que serve para nós nos dias de hoje. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, então que você abra lá Deuteronômio, capítulo 6, versículo 14. E você vai também lá em Jeremias, capítulo 35, versículo 15. Então, você vai ver essa lista
de que Deus está falando a respeito disso. Então é muito importante. Isso você pode olhar em qualquer Bíblia, seja ela católica, seja ela evangélica, que está escrito a mesma coisa. Então, se nós dizemos que servimos a Deus, então nós temos que crer não em partes da Bíblia, nós temos que crer na Bíblia inteira e saber que há só um Deus diante dos homens e só um mediador. Esse mediador não é João, não é Maria, não é José, não é os anjos, é Cristo Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E a Bíblia diz que é Ele que intercede por nós diante do Senhor. Então, se você quer intercessão, busque a Jesus, porque Ele vai mudar a sua vida e o reino de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Então, que Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo. Então, não se esqueça você de nos acompanhar aí no nosso canal do YouTube. Você que está nos acompanhando aqui pelo Instagram, entre no nosso canal do YouTube e nos acompanhe. O link está na descrição aí da bio. Você pode ir lá na bio e você clica no link e você vai direto para a nossa página lá do YouTube. Então, forte abraço e até o próximo vídeo.